E diz ainda Jesus: mas a um estranho as ovelhas jamais o seguiriam. Seriam os povos que jamais seguem um dirigente do institucional. Jamais o seguiriam a um estranho. Pelo contrário, fugiriam dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Porque estas palavras de Jesus são a candura total. Quase que apetece dizer que ingenuidade a de Jesus. É tão cândido, tão puro, tão humano, que parece ingênuo, mas não é. É o cúmulo da sabedoria. A sabedoria que às vezes, aos olhos dos sabedores, dos dirigentes, dos doutores, do institucional, parece ingenuidade. Mas é vista do lado deles, que são os perversos. Vista do lado do humano, daquele que está a experimentar a presença maiútica da outra ou do outro, companheiro, companheira, que está a puxar por ela, por ele, de dentro para fora, que acredita que é possível fazer saltar de dentro para fora a sua matriz e trabalha incansavelmente nessa dimensão, nunca se transforma em poder, em dirigente. Isto aos olhos de quem está nas cúpulas, olha que ingênuo. Não, aos olhos de quem está a desenvolver-se de dentro para fora, diz: que amigo, que companheira, que companheiro, que irmão, que irmã, que bom ter-te conhecido. A minha vida está a mudar toda, estou a mudar o meu ser. Eu estou a ser outro, estou a nascer de novo. Nunca mais quero nada com o institucional. Apenas desenvolver-me de dentro para fora e trabalhar para que outros se desenvolvam de dentro para fora e assim sucessivamente. Mas aos olhos dos sabedores, dos dirigentes, dos que estão a fazer a carreira, que entraram por outro lado, subiram e não entram pela porta, que saem do humano e põem-se em cima do humano como opressoras dele, no seu posto de dirigente, chefe, olham para este comportamento e dizem que ingenuidade. Aqui também Jesus, ao dizer isto, parece a ingenuidade em pessoa. É a sabedoria em pessoa. Porquê? E parece a ingenuidade porquê? Porque no século XXI a gente percebe como as próprias populações, que não são os dirigentes, onde chamaríamos nesta linguagem camponesa, rural, são as ovelhas, as próprias populações, agora é o contrário, parece o contrário do que diz aqui. Só escutam a voz dos estranhos. Não escutam a voz da companheira, da companheira maiútica, do que está a querer puxar por elas, a trabalhar para que se desenvolvam de dentro para fora, a investir tudo na cultura maiútica, a favor do desenvolvimento de dentro para fora de cada ser humano. A este parece que não escutam, ou a esta não escutam. Escutam é a voz dos estranhos. Quer dizer, o nosso século XXI está tão pervertido, tão pervertido, tão pervertido, muito mais que no século I, que hoje a voz que eles escutam, que as vítimas escutam, é a voz dos dirigentes. É a voz da comunicação social, que é dos dirigentes. É os meios de comunicação que são dos dirigentes e que nos transmitem o que os dirigentes querem que transmitam. Dão-nos as novelas que os dirigentes querem que deem, os futebols que eles querem que deem. Transmitem os atos oficiais deles. Estão sempre ao serviço das cúpulas, dos dirigentes. E esses é que são os mais conhecidos, são os nomes mais falados. São os que mais são estimados. Os opressores é que são estimados. Porque a propaganda é de tal maneira intensa
e tão cientificamente bem feita e bem dirigida, e portanto torna-se tão eficaz, cientificamente eficaz, que até consegue pôr as vítimas a aplaudir os seus carrascos. E é a única voz que seguem, escutam. Escutam um pároco numa aldeia que nunca conheceram de lado nenhum, mas que lhe chega, e que de momento que chega fica logo o chefe. Só porque vem em nome do institucional. E depois não conhece a ninguém, que chega em nome do humano, aquele que entra pela porta. Que é o humano, o ser humano. E que fica ao seu nível. E que tudo o que conhece, tudo o que possa ter de mais desenvolvimento é para colocar ao nível, ao serviço do desenvolvimento dos demais. E nunca para se aproveitar da ignorância dos demais. Portanto, hoje a situação parece ter invertido de tal modo que hoje se dirá que a voz que conhecem é a dos estranhos, é a dos seus opressores, é a dos seus exploradores, é a dos que os enganam. E é por ela que vão, e é por eles que vão, pelas suas orientações, pelas suas normas, pelas suas leis, pelas suas decisões. E é em redor desses dirigentes que andam, a ver se arranjam um lugarzinho lá, um privilégiozinho, dentro daquele sistema, dentro do institucional. Parece que desistiram definitivamente de serem seres humanos. E, portanto, aqui parece a ingenuidade. Porque Jesus está a apresentar as coisas de forma tão bela que no seu tempo, que não estava tão desenvolvido, digamos, o institucional, não estava tão perverso, não tinha tantos meios, ainda se entendia bem. Hoje a gente está a ouvir isto e sente que há aqui uma coisa que... não, quem eles escutam é precisamente a voz dos estranhos. As vítimas vão pela voz dos estranhos. Isto está de tal modo hoje montado, o institucional está de tal modo a funcionar, organizado, cientificamente organizado, que a única voz que as próprias vítimas, as ovelhas, as populações, os povos, reconhecem é a do poder. Em qualquer dos três níveis, qualquer das três dimensões em que ele se apresenta. Do religioso eclesiástico, sacerdotal, do político armado e do económico financeiro. Porquê? Porque os grandes meios de comunicação só estão a dar voz a esses. E estão sempre a apresentá-los como os grandes. Aquelas nossas referências. Pois todos querem ser aquilo, como aquilo. Em vez de quererem se desenvolverem de dentro para fora. Como quem entra pela porta está a trabalhar nesse sentido. Portanto, os pastores hoje, na linguagem de Jesus, os pastores de hoje são todos mortos pelas próprias vítimas, que não conhecem aquela voz, só conhecem a dos estranhos, a dos assim. Se os estranhos disserem desprezam, matam, não ligues para a tabina. E eles fazem exatamente isso, obedecem à voz dos estranhos e matam o seu amigo, a sua amiga, a sua companheira, o seu companheiro que estava ao seu nível, que entrou pela porta. E ridicularizam, e desprezam, ostracizam, nunca escutam, não querem nenhuma proximidade com essa pessoa. É tremendo. Como no século XXI, Jesus é mais atual do que nunca, e é por isso que estas conversas do século XXI são tão oportunas, como é por aqui que havemos de ir, que temos de ir. É por aqui que iremos, certamente. Vamos ainda prosseguir, porque o capítulo ainda está quase só a começar. E lá iremos então, para entender até ao fundo.